Eita, glória, hein? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai chegar nesse vídeo, mas seja muito bem-vindo. Deus tem uma palavra para você de uma maneira poderosa, maravilhosa. Se você não tiver internacional, inscreva-se, acione o sininho para as notificações, deixe o seu gostei, deixe o seu like, envie seu pedido de oração, seu comentário, será muito bem-vindo. Deus, com certeza, tem uma palavra para você nessa tarde. Em especial, nós vamos estar trazendo aqui o pastor Armando. Aqui, Ana. Pastor Armando Paz. vai estar aqui trazendo uma palavra para o teu coração. Deus vai estar falando contigo através da vida deste varão. Ele já gravou uma mensagem, não ficou boa, nós estamos gravando novamente, estamos aqui na residência dele. Pastor Armando, ele é pastor, ele é advogado, escritor, conferencista. Se você precisar dele na sua igreja, é só entrar em contato que ele vai lá. Com Deus. Mas o maior título, servo do Deus vivo. Esse é o maior título que Deus me deu. E com honra e com prazer estou aqui para falar com você. Eu quero usar um texto bíblico, onde em Apocalipse, capítulo 12, no verso de número 9, vai falar: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Então há uma guerra no céu, em Apocalipse, capítulo 12, no meio da grande tribulação. Miguel e seus anjos derrotam o dragão e os seus anjos, que são os demônios, que se rebelaram contra Deus, no capítulo de número 4 do mesmo, no verso 4 do mesmo capítulo 12 de Apocalipse. Você percebe que o diabo, ele arrasta com a sua cauda um terço do reino de Deus. Então esse dragão, com seus demônios, são derrotados. E quando eles são derrotados por Miguel e seus anjos, então o texto diz que foi precipitado o dragão, a antiga serpente. Quem é essa antiga serpente? O Apocalipse não revela e mostra o começo da serpente. Não. O Apocalipse mostra o fim da antiga serpente. E que serpente é essa? A serpente do Éden. Desde o Éden, ela engana. Desde o Éden, ela se opõe a Deus. Desde o Éden, ela procura destruir o homem. E essa antiga serpente, ela esteve no Éden, em Gênesis, ela esteve com Jesus, Mateus 4 e Lucas 4, ela esteve na igreja primitiva e ela está até hoje, o quê? Agindo. Então, a forma dela agir, dela atuar. Só vou mexer aqui um pouquinho, um momento, pronto. A forma dela agir e a forma dela atuar. É isso que eu vou mostrar para você. Porque o Apocalipse não está falando e revelando quem é essa serpente. Não. Está mostrando qual é o fim dessa antiga serpente. E como ela age. A Bíblia diz, em Gênesis capítulo 3, no verso 1, e diz que a serpente, ela tinha sagacidade, ela era sagaz. Então, ela era astuta. O que é sagacidade? É a capacidade de influenciar estrategicamente. Então, a serpente, ela se aproxima de Eva, porque ela tem uma capacidade de estrategicamente influenciar. E aqui que entra o X da questão. Por quê? Eva ouviu Deus, sabia o que Deus disse, entendia tudo, a voz era de Deus, ela tinha um relacionamento, porque Deus ele vinha na virada do dia e conversava com Adão e conversava com Eva. A voz que Eva ouvia era a voz de Deus, mas de repente, uma segunda voz se apresenta para ela e ela, sem saber, como vítima, parte vulnerável, tem a sagacidade da serpente que se aproxima e começa a conversar com ela. Então, ela age desde o início, desde o princípio. Agora eu vou falar aqui algumas características só para a gente ver como que a gente pode entender essa questão da serpente. Por exemplo, uma característica fundamental dela é sedução. A serpente seduz. Seduzir quer dizer que ela não chega assim com força, empurrando. Não. Ela chega de uma forma sedutora. A forma de seduzir é como uma hipnose. Então ela é como que hipnotizada, ela fica vidrada, ela fica olhando, ouvindo, contemplando aquilo, parece que perde o senso de justiça. Parece que perde o senso de limite, de honra, de respeito, de moral. Parece que perde o senso de tudo. Ela fica vidrada, olhando, 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 contemplando e conversando. Então por quê? A sagacidade da serpente foi de seduzir Eva. Então cuidado, porque essa sedução até hoje ela age. Outra característica, convencimento. Então ela tem uma habilidade de convencer. Então ela vai convencer Eva. E ela vai dizer, não, mas foi assim que Deus disse. Não, boba.
para de graça, não é assim. E ela vai convencendo Eva. E Eva vai dando argumento, mas a serpente, ela vai convencendo. Então ela seduz, ela convence e ela tem uma coisa muito, muito interessante. Ela não corre, ela não anda correndo. Ela rasteja. Ela vai ali no rastejar dela, ela está observando. Então ela estuda o ambiente, a presa, ela percebe. E uma coisa eu quero dizer, na questão dela rastejar, tudo que é rasteiro quer puxar você para baixo. Cuidado. Uma conversa rasteira te bota para baixo. Pensamento rasteiro te bota para baixo. Relacionamento rasteiro te bota para baixo. Quem anda com o que é baixo vai para baixo. Então cuidado, não permita viver baixo. Então se afasta dessa característica da serpente, que ela vem rasteiramente e quer te levar para baixo. Muito cuidado com quem você está conversando agora. Cuidado com esse relacionamento, esse namoro, esse noivado, essa amizade, essa pessoa que agora está andando contigo, na faculdade, na escola, ou até mesmo dentro da igreja, porque a igreja recebe todo tipo de gente, mas nem todo mundo está convertido. Vigia, cuidado, cuidado com quem você anda. Outra característica, ela não ataca de longe, ela procura se aproximar. Ela vem devagarinho. Antes não entrava na tua casa, mas hoje já entra. Antes não te abraçava, mas hoje já te abraça. Te dá até presente, te elogia. Sabe, ela vem devagarinho se aproximando. Ela vem se aproximando, se aproximando. É uma característica da serpente. Ela precisa se aproximar. Outro, serpente não grita. De repente eu até grito. Você grita. Serpente não. Ela vem em silêncio. Então nós percebemos que a serpente ela não vence pelo impacto, mas vence pela insistência. Agora a gente tem que ter um outro cuidado. Ela injeta seu veneno. Olha a característica, ela lança o seu veneno. Sabe, eu lembro da história de um homem muito bom, trabalhador, ele conquistava tudo, ele vencia, ele rompia, ele era bom, era proativo, ele estava ali, e todo mundo ficava admirado dele, mas um dia ele sentiu um picar, mas ele continuou trabalhando, a coisa ia acontecendo, e ele continuou trabalhando, e ninguém sabia que ele havia sido picado pela serpente, mas ele continuou trabalhando. Às vezes, na nossa vida é assim, alguém já está picado pela serpente, mas a gente não percebe, só percebe quando a pessoa cai. Então, aquele homem, ele de repente, ele trabalhando, ele caiu. Quando caiu, alguém gritou. Foi a serpente que picou. Porque o veneno vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, até chegar o momento de derrubar. Não foi uma queda escandalosa. Quando caiu, caiu de uma forma silenciosa. Quando os amigos viram, alguém chegou com um antídoto. Aí eu te explico o antídoto. Se você, porventura, caiu, ou você está envenenado, mas ainda não declarou seu pecado, se você se arrepender, a Bíblia diz em Provérbio, aquele que confessa e deixa, confessar e proferir, é dizer, aquele que confessa e deixa, encontrará misericórdia, mas aquele que encobre, jamais prosperará. Cuidado, porque quando você se arrepende, o sangue de Jesus vem sobre a sua vida. Aí o inimigo, a serpente, não pode mais atuar. Arrependa-te. Fala para Deus, se arrependa daquilo que você fez, que o sangue de Jesus vai vir sobre a tua vida. Fique atento sobre isso. E quando a pessoa está envenenada, interessante é que uma coisa acontece. A Bíblia ela é muito clara quando Pedro ele vai explicar sobre para a gente ser sóbrio, vigiar e orar, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor. Quando ele fala isso, ele percebe. Veja, uma pessoa envenenada, quando a serpente ela lança o veneno, a pessoa não sai da igreja, mas sai da profundidade. Ela continua dando dízimo, cantando, pregando, dirigindo. Aí parece que é crente mesmo, tá tudo certo. Só que não tem mais profundidade. Quando a pessoa está dessa forma, ela se mantém ativa. Porém, tá frio agora. Sentia antes, mas agora não sente mais. Buscava antes, mas agora não busca mais. Por quê? Está paralisando, o veneno está subindo, até paralisar totalmente. A pessoa orava, mas agora não ora mais. Lia a Bíblia, mas agora não lê mais. Cuidado, não é a queda escandalosa, não é queda escandalosa, é enfraquecimento silencioso. Mas fica firme, porque Jesus, ele pisa na cabeça da serpente quando ele morre. E em Cristo, eu e você, nós podemos pisar na cabeça da serpente para que ela não possa mais atuar contra a nossa vida. Então preste bem atenção. Quando Cristo morre, ele desce as partes mais baixas da terra e ele arranca das mãos do diabo. Porque a Bíblia diz que ele detinha aquele poder nas suas mãos. Ele segurava a chave da morte e do inferno.
É por isso que João explica isso em Apocalipse, capítulo 1, no verso 18. Ele escreve dizendo: nas minhas mãos, eu estive morto, mas agora estou vivo. Nas minhas mãos eu tenho a chave da morte e do inferno. Então nós servimos a um Jesus que venceu a morte, o inferno e Satanás, por amor a nós. E ele deu poder para você. Se Cristo pisou na cabeça da serpente, em Cristo, a igreja dele, quem é obediente, pode pisar na cabeça da serpente. Como? Em Lucas 10:19 diz: eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do mal, e nada vos fará dano algum. É o poder que ele deu. E ainda diz mais, Mateus, ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Se você é a igreja de Jesus, as portas do inferno não prevalecerão. Efésios capítulo 1 explica que Deus deu o poder para Jesus e colocou acima de principado, potestade, e tornou Jesus o cabeça da igreja. E nós somos o corpo. O pé de Jesus é a igreja. O pescoço de Jesus é a igreja. Então Satanás está debaixo dos nossos pés, como igreja, enquanto se for obediente. É o que diz Efésios no capítulo 1. Eu deixo essa palavra para você. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Lembre-se, nós lutamos contra um inimigo que ele já está derrotado. Satanás não será derrotado, já foi derrotado. E para encerrar, deixa eu contar uma história rápida. Existia um grande lutador, e ele lutava e conquistava tudo, e matava todos, e conquistava, e ele ganhava prêmios. Aí um dia ele foi lutar contra uma pessoa, e de repente a espada cortou a cabeça desse grande vencedor. Mas esse grande vencedor ele era tão forte que ele continuou lutando. Aí ele continuou lutando, a cabeça rolou. E aí alguém gritou: ei, a tua cabeça foi cortada. E aí ele caiu. Bum, tombou. Satanás é esse grande lutador que já tem a cabeça cortada por Jesus. Basta você gritar: ei, tua cabeça está cortada. Então Jesus já venceu esse gigante. Jesus já venceu a serpente. Jesus já venceu o dragão, o diabo, Satanás, e pisou na cabeça dele. E nós só precisamos gritar: ei, Satanás, você já está derrotado. Cortada foi a tua cabeça, porque Jesus já pisou na tua cabeça e nós pisamos também em Cristo. Deus te abençoe. Fica na paz.